amadas, bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu quero tratar com você um pouco sobre o que podemos aprender com a história do rei Ezequias. Se você não conhece a fundo a história do rei Ezequias, depois você pode ler com calma no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 18. Então, a partir do capítulo 18, você vai começar a ver sobre o reinado de Ezequias. Fala-se também depois um pouco mais no livro de Crônicas, mas você lendo 2 Reis, capítulo 18, você começa a ver a história desse rei. Eu vou fazer um pouco assim, rapidamente um resumo sobre ele para chegar no ponto que eu quero falar com você. O rei Ezequias, apesar de ter sido filho de um rei que não foi tão fiel ao Senhor, ele se destacou por sua fidelidade. No próprio capítulo 18, a partir do verso 5, diz que Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias prosperou em tudo que ele fazia no seu reinado, porque ele era um homem temente a Deus. Porque ele era um homem que buscava obedecer aquilo que Deus determinava. Ele se preocupou em tirar a idolatria do meio de Jerusalém, que estava bem latente naquela época. Ele foi realmente um homem que buscou restaurar a comunhão do povo de Deus com Deus, fazendo aquilo que Deus tinha estabelecido. Só que nesse interim, ele também enfrenta, o ataque da Síria, que queria invadir Jerusalém. Deus dá a ele um livramento maravilhoso. Só que depois de algum tempo, Ezequias adoece. Você consegue ler sobre a doença de Ezequias no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 20. É aí que começa a relatar a história da doença de Ezequias. Também quero resumir um pouco esse fato, porque é aqui que eu quero me ater com você. Nós vamos observar no capítulo 20 o seguinte. Naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Imagine o que é você receber uma notícia dessa. O profeta chega para você e diz, olha, você está doente e você não vai se levantar mais dessa enfermidade, você vai morrer, mas o Senhor manda que você arrume a sua casa antes que isso aconteça. Nesse momento, quando Ezequias recebe essa mensagem da parte de Deus, ele volta o seu rosto para a parede e chora e clama a Deus por uma cura. Ele clama a Deus, ele lembra a Deus aquilo que ele tinha feito, como ele tinha servido ao Senhor com fidelidade. E antes que o profeta Isaías chegasse ao final do palácio, ou seja, ele ainda estava caminhando no pátio do templo, Deus fala com Isaías e diz, volte e diga a Ezequias que eu vou curá-lo. Deus não só cura Ezequias, mas acrescenta a vida de Ezequias 15 anos. Minha amada, olha que mudança radical na vida daquele homem. Só que é aqui que eu quero me ater com você. Ezequias meio que relaxou após viver o milagre. Se nós observarmos na palavra, nós podemos ver algumas pessoas que viveram grandes milagres da parte de Deus, mas infelizmente vacilaram no decorrer do caminho. Nós vimos Noé, que vivenciou de maneira grandiosa a libertação dele e de sua família quando Deus ordena que ele construa uma arca. Mas após todo esse processo, após o dilúvio ter cessado, as águas terem baixado, nós vemos em Gênesis que Noé se embriaga e fica nu em sua tenda. Nós vemos também a vida de Moisés, grande homem de Deus, que viveu milagres como nenhum outro. Ele viu o mar abrir para que o povo passasse a pés enxutos. Ele viu a comida de Deus descendo do céu todos os dias, a provisão de Deus em forma de coluna de fogo e nuvens sobre o povo no deserto. Mas infelizmente, pelas pressões que Moisés sofreu, a Bíblia diz que ele falou irrefletidamente, e isso impediu que Moisés pudesse entrar na terra prometida. Ele não pôde colocar os pés ali por causa desse pecado. Nós vemos Davi, homem segundo o coração de Deus, um homem que guerreou guerras incríveis e venceu todas elas porque o Senhor estava com ele. Aquele que Deus unge para ser rei. Davi
vacila na sua caminhada quando adquire para si uma mulher que tinha marido, comete assim também um assassinato e se distancia do Senhor, tendo que terminar os seus dias em uma guerra civil com o próprio filho. São alguns exemplos apenas de homens que andaram com o Senhor, que vivenciaram milagres de Deus em suas vidas, mas que no decorrer do caminho pararam de vigiar, pararam de ficar atentos àquilo que o Senhor tinha dito para eles. E é justamente, amadas, quando nós baixamos a guarda, quando nós relaxamos, que nós estamos correndo um sério perigo de cometer algo que desagrada a Deus. Então o rei Ezequias, apesar de ter sido curado, ele deveria ter mantido o seu coração nos propósitos de Deus. A Bíblia narra que logo após ele se recuperar, o rei da Babilônia na época manda que uma comitiva fosse até ele levando presentes para congratular-se com ele pela sua recuperação. E nesse momento Ezequias mostra todos os tesouros que tinham em Jerusalém àquela caravana. Mas ele não faz isso com intenção boa, ele faz isso com o coração cheio de orgulho. E Deus abomina o coração orgulhoso. Ele em momento algum se preocupou em mostrar àquelas pessoas o Deus que ele servia e que aquilo que ele tinha nada mais era do que provisão do próprio Deus. Ezequias baixa a guarda, deixa o seu coração se encher de orgulho e peca contra o Senhor. E o mais interessante é que quando o profeta Isaías, após a caravana da Babilônia ir embora, chega para conversar com ele, pergunta para ele o que ele tinha mostrado, e ele diz que mostrou tudo o que tinha no palácio, que nada havia ficado oculto aos olhos daquela caravana. Então Isaías diz para ele: ouça a palavra do Senhor, um dia tudo que se encontrará em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularão até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E olha a resposta de Ezequias: boa é a palavra do Senhor que anunciaste, pois ele entendeu que durante a sua vida haveria paz e segurança. Quando ele ouve o profeta falando que haveria grande derrota por parte de Jerusalém em relação à Babilônia, que os descendentes dele seriam levados para lá e alguns seriam até eunucos, ele não se preocupa, ele fala: que importa isso? Isso não vai acontecer no meu tempo, são os outros que vão passar por isso. Olha a indiferença do coração de Ezequias. Ele não se comoveu, ele não orou como ele orou quando estava doente, porque ele poderia ter clamado ao Senhor para que aquilo se afastasse da nação. Não, ele simplesmente disse: ok, tudo bem, isso não vai acontecer no meu tempo. Minha amada, então nós temos que pegar aqui com essa história de Ezequias 3 lições importantes, para que nós não fiquemos tranquilas e relaxadas em nossa caminhada cristã. A primeira coisa que eu e você precisamos estar atentas é que não devemos baixar a guarda. Mesmo quando vivemos um grande milagre em nossa vida, e acredite, vivemos um grande milagre todos os dias. Quando nós abrimos os nossos olhos pela manhã, nós já estamos vivenciando um milagre. E nós não podemos baixar a guarda e atribuir isso a um fator comum, como todos acordam, ou eu tenho saúde porque eu me cuido, porque eu isso, eu aquilo, para que o nosso coração não se encha de orgulho e não esqueça quem é que nos favorece todos os dias. Não baixe a guarda, não importa o que aconteça, mantenha-se fiel ao Senhor e reconhecendo que tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você conquista, vem dele. A segunda coisa que você precisa observar é: continue firme na sua fé. Minha amada, nós vacilamos, nós baixamos a guarda e vamos deixando de lado a oração, a leitura da palavra, e isso vai nos enfraquecendo. E é justamente quando não guardamos a nossa fé que nós somos mais suscetíveis a encher o nosso coração de orgulho, inveja, maledicência e todas as outras obras da carne que o apóstolo Paulo descreve muito bem em Gálatas 5. Então, minha amada, não abandone a sua fé, mantenha ela firme, continue orando, continue buscando ao Senhor, porque isso vai manter o seu coração no lugar certo. E a terceira e última dica é: honre a Deus.
Ezequias poderia até ter mostrado o que tinha no palácio se o intuito do coração dele fosse honrar o Senhor, fosse fazer com que aquelas pessoas da Babilônia entendessem que o fato dele ter vencido o rei da Síria, que o fato dele ter tantos tesouros materiais e tanta segurança no âmbito físico e militar, era porque o Senhor estava com ele, era porque ele estava sendo fiel a Deus. Então, minha amada, sempre honre ao Senhor. Na sua vida, busque sempre honrar ao Senhor, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, porque não tem outra fonte de bênção que venha sobre as nossas vidas, que não venha da mão do Senhor. Quando nós fazemos isso, nós vamos guardar a nossa vida de ter um fim tão ruim, tão difícil, como foi o fim desses homens de Deus, que poderiam ter terminado as suas carreiras em triunfo, mas precisaram colher a consequência de terem vacilado em algum momento das suas vidas. Então, que nós possamos observar e aprender com a vida do rei Ezequias, e que você possa ler depois todos os capítulos. Eu vou deixar marcado aqui no box de informações e também no blog todas as referências bíblicas para que você possa estudar mais sobre a vida desse rei, conhecer mais os seus feitos e infelizmente ver como ele finalizou a sua jornada de maneira lamentável. Que isso não aconteça conosco, em nome de Jesus. Não esqueça de avaliar o vídeo antes de ir embora, deixar o teu comentário e, claro, vamos juntas caminhando para a nossa meta de 20.000 inscritos. Em breve nós vamos atingir esse marco de uma comunidade de pessoas que se unem para crescer em relação ao conhecimento do Senhor e nos unirmos como mulheres segundo o coração de Deus. Que a paz do Senhor esteja no teu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!